O deserto de Sonora não guarda segredos. Ele devora-os, pulveriza-os até transformá-los em pó, em areia que o vento leva sem deixar rasto. Mas às vezes, o deserto sufoca e cospe uma história tão terrível que nem o sol se atreve a olhar para ela de frente. Uma história que se esconde à vista de todos, num punhado de casas de adobe. Sob um céu tão azul que dói. Uma história de crianças com os mesmos olhos, o mesmo sangue, a mesma condenação. Eu sou Mateu Del Valle, e isto é Realidade Proibida. Se acreditas que a escuridão deve ser exposta, se sentes que o silêncio é cúmplice do horror, então fica. Inscreve-te. E acompanhe-me a desenterrar o que o sistema prefere manter enterrado. Porque esta não é apenas uma história. É uma ferida aberta. E sangra. Pausa musical. O som do vento volta por um instante e desaparece. Tudo começou com um sussurro. Uma chamada anônima para uma linha de apoio social em Hermosillo. A voz, quebrada, a de uma mulher idosa. Tem de ir à La Comarca. As crianças não estão bem. Por favor. Depois, silêncio. O clique da chamada terminada. Do outro lado da linha estava Sofia Robles, uma assistente social de 28 anos, com mais idealismo do que experiência, e um fogo no coração que ainda não tinha sido extinto pela burocracia. Anotou o nome. La Comarca. Não aparecia em nenhum mapa oficial. Não existia para o governo, nem para a polícia, nem para ninguém. Os seus colegas riram-se. Outra chamada de brincadeira, Sofia. De certeza que é a dona Elvira a queixar-se dos cães do vizinho. Arquive e passe para o próximo. Mas Sofia não conseguiu. Aquela voz, aquele pedido, ficou gravado na sua mente. As crianças não estão bem. Passou 2 dias à procura, em registros de propriedade antigos, em mapas topográficos esquecidos numa cave, e encontrou um pequeno povoado sem nome, a 3 horas da estrada mais próxima, no meio do nada. O lugar que os locais chamavam de a Comarca dos Puros. Ninguém ia lá. Ninguém saía de lá. O sistema o havia marcado como irrelevante. Um ponto morto. Um problema de ninguém. Sofia sentiu um arrepio. Era sexta-feira à tarde. O sol batia forte no asfalto. O escritório estava a esvaziar-se. O cheiro a café rançoso e papel velho impregnava tudo. Olhou para o arquivo na sua secretária. Caso 47B. Chamada anônima. Sem seguimento. Encerrado. Pegou nas chaves do seu velho Tsuru. Pegou na mochila. E tomou uma decisão. Se o sistema não ia para La Comarca, ela iria. Sozinha. A viagem foi uma descida. Primeiro, o asfalto rachado. Depois, a estrada de terra. Finalmente apenas uma marca de pneus na areia. O sol era um martelo. O ar vibrava. Não havia pássaros, não havia vida. Apenas cactos saguaros como sentinelas silenciosos. E o silêncio. Um silêncio que pesava, que esmagava. Após 4 horas, ela viu. Um grupo de casas baixas, de um branco ofuscante, perfeitamente alinhadas, como se uma mão obsessiva as tivesse colocado ali. Não havia cercas, não havia muros, mas a sensação de confinamento era total. Sofia estacionou o carro a uma distância prudente. Sentiu o pulso nas têmporas, o gosto metálico do medo na boca. Saiu do carro. O calor bateu-lhe como uma parede. Caminhou em direção ao assentamento. Os seus passos levantavam pequenas nuvens de pó vermelho. Ninguém saiu para recebê-la, mas sentia olhos sobre si, de cada janela escura, de cada sombra. Chegou à primeira casa. A porta estava aberta. Hesitou, respirou fundo e entrou. O interior era austero,
Impecável. Uma mesa de madeira, 2 cadeiras, um crucifixo na parede. Mas algo estava errado. Não havia fotos. Não havia brinquedos. Não havia desordem. Não havia sinais de vida. Apenas ordem. Uma ordem sufocante. Então ela os viu. No quintal. Cerca de 20 crianças, de diferentes idades, sentadas em círculo no chão. Imóveis, em silêncio. Todos vestiam túnicas brancas. Todos tinham o cabelo curto, quase rapado. Meninos e meninas, iguais. E todos tinham os mesmos olhos. Um azul pálido, quase transparente. Um azul que não pertencia ao deserto de Sonora. Um homem alto e magro estava de pé no meio do círculo, também vestido de branco. Tinha uma barba longa e grisalha, e os mesmos olhos azuis. Ele falava em voz baixa, quase um murmúrio. As crianças ouviam sem pestanejar, como se estivessem em transe. Sofia escondeu-se atrás de uma parede. O seu coração batia forte. O homem levantou uma mão. O sangue é o veículo da alma, disse ele. A sua voz era suave, hipnótica. O nosso sangue é puro, imaculada. Não deve ser contaminada pelo mundo exterior. O mundo é um poço de sujeira e pecado. Nós somos o novo Éden. E vocês são os primeiros frutos. Sofia sentiu náuseas. As crianças eram tão parecidas. As mesmas feições delicadas. O mesmo queixo. O mesmo olhar vazio. Então ela entendeu. Uma compreensão fria e afiada percorreu-lhe as costas. Não eram apenas irmãos na fé. Eram irmãos. Todos eles. Irmãos. E primos. E tios. E sobrinhos. Tudo ao mesmo tempo. Uma rede emaranhada de parentescos proibidos. Uma genealogia circular. Um pacto. O pacto de sangue. Para criar filhos puros. Filhos do líder. Filhos dos seus próprios irmãos. Filhos das suas próprias irmãs. Sob o olhar vigilante do seu profeta. Sofia tapou a boca para não gritar. Não conseguia respirar. O sol do deserto estava gelado na sua pele. Encostou-se na parede de adobe. A superfície áspera arranhou-lhe as costas. Precisava de sair dali. Precisava de pedir ajuda. Correu. Correu de volta para o carro sem olhar para trás, com o som da voz do profeta perseguindo-a. Somos a semente sagrada. Somos o futuro. Somos um. Ligou o motor. Os pneus guinchavam na terra seca. Enquanto se afastava, viu uma figura na soleira de uma das casas. Uma mulher idosa. Ela olhava fixamente para ela. Nos olhos dela, Sofia não viu ódio. Viu um apelo. Era ela. A voz do telefone. A origem de tudo isso não era a loucura. Era a fé. Uma fé distorcida, nascida do desespero. O homem de olhos azuis chamava-se Ezequiel. Não era o seu nome verdadeiro. Ninguém sabia o seu nome verdadeiro. Ele tinha chegado àquela zona de Sonora há 20 anos. Sozinho. Sem nada. Ele falava de um novo Deus. Um Deus que não pedia orações. Ele pedia obediência absoluta. Encontrou pessoas destruídas. Camponeses que tinham perdido tudo na seca. Famílias endividadas com os narcotraficantes. Mulheres abandonadas. Pessoas invisíveis para o sistema. Ezequiel ofereceu-lhes um refúgio. Ofereceu-lhes comida. Ofereceu-lhes uma comunidade. E ofereceu-lhes um propósito. O mundo exterior está condenado, dizia-lhes. O apocalipse está próximo. Mas nós seremos salvos, porque o nosso sangue é puro. No início, era uma comuna como tantas outras, isolada, autossuficiente. Viviam da terra. Rezavam juntos. Criavam os seus filhos longe da corrupção das cidades. Mas Ezequiel queria mais. Queria controlo. Controlo total. Começou a separar as famílias, os maridos das esposas, os filhos dos pais. O amor carnal é uma distração, pregava. O único amor verdadeiro é o amor a Deus.
através de mim. Depois veio a revelação, o pacto. Ezequiel reuniu os adolescentes da comunidade, os mais fortes, os mais dóceis. Falou-lhes de uma missão sagrada. Vocês são os escolhidos. O vosso dever é preservar a linhagem pura. Vocês gerarão uma nova geração, os filhos da luz. Disse-lhes que o incesto não era pecado, que era um mandamento divino, que as leis dos homens não se aplicavam no reino de Deus, que o amor entre irmãos e irmãs era a forma mais pura de amor, porque não estava contaminado pelo desejo egoísta, mas pelo dever sagrado. A primeira união foi entre dois irmãos, de 15 e 16 anos. Foi uma cerimônia, com toda a comunidade como testemunha. Ezequiel uniu-os, abençoou-os e observou-os. 9 meses depois, nasceu o primeiro menino de olhos azuis. Chamaram-no Adão, e a comunidade celebrou-o como um milagre, a prova de que Ezequiel era um verdadeiro profeta. A partir daí, o pacto tornou-se lei. As uniões eram decididas por Ezequiel, baseadas na compatibilidade espiritual. Os jovens não tinham escolha. Obedecem, porque o medo de Ezequiel era maior do que o horror dos seus atos. Porque tinham nascido e crescido nessa realidade. Não conheciam outra. Qualquer sinal de rebelião era esmagado, com jejuns forçados, com isolamento, com humilhação pública. O mundo exterior deixou de existir. Só existia a comarca e a vontade de Ezequiel. As crianças nasciam com problemas, doenças genéticas, malformações, mas Ezequiel chamava-lhes provas de fé. Deus está a testar-nos, dizia ele. Os fracos perecerão, só os fortes herdarão o novo Éden. As crianças doentes simplesmente desapareciam. Ninguém perguntava. Ninguém se atrevia. O silêncio era o pilar que sustentava aquele inferno. Um silêncio comprado com a promessa do paraíso e vendido com o terror do castigo. Sofia dirigiu a noite toda. Chegou a Hermosilo ao amanhecer. Tremia. Não tinha dormido. Não tinha comido. Só tinha uma imagem na mente. Os olhos azuis e vazios daquelas crianças. Foi direto para a delegacia de polícia, a mais próxima do seu escritório. O agente no balcão olhou para ela com tédio. Estava a mastigar chiclete ruidosamente. Sofia tentou explicar tudo. A voz tremia. A comarca, Ezequiel, o pacto, as crianças. O polícia interrompeu-a. Senhorita, tem provas? Eu vi com os meus próprios olhos. Isso não é prova. É a sua palavra contra a deles. O homem recostou-se na cadeira. A cadeira rangeu. Além disso, essa zona é complicada. O que quer dizer com complicada? Quero dizer que é terra de ninguém. E de todos. Não nos metemos lá se não houver um crime flagrante. Um corpo. Mas há crianças em perigo. O polícia suspirou. Um suspiro longo, teatral, como se Sofia fosse a pessoa mais irritante do mundo. Olhe, se quer fazer uma denúncia formal, tem de preencher este formulário. O H3. Ele deslizou uma pilha de papéis pelo balcão. Mas aviso-a, sem provas físicas, sem uma testemunha disposta a depor. Isto vai ser arquivado em 1 semana. Sofia sentiu uma onda de frio. Estava numa esquadra da polícia, o lugar onde se supõe que se busca justiça. E sentia que estava a falar com uma parede. Uma parede de indiferença e burocracia. O sistema não tinha sido concebido para ajudar. Tinha sido concebido para processar papéis. Pegou no formulário. As suas mãos não paravam de tremer. O polícia já tinha voltado à sua revista desportiva. Para ele, ela já não estava lá. O horror que acabara de descrever era apenas um incômodo na sua manhã. Saiu da esquadra. A luz do sol doía-lhe nos olhos.
Sentia-se incrivelmente sozinha. Não desistiu. Foi à sua própria agência, o DIF. Falou com a sua supervisora, a licenciada Aguirre, uma mulher de 50 e poucos anos, com um terno impecável e um olhar que já tinha visto de tudo. Sofia contou a história novamente, com mais calma, com mais detalhes, esperando encontrar um eco de sua própria urgência. A advogada Aguirre ouviu pacientemente, acenando com a cabeça de vez em quando. Quando Sofia terminou, houve um longo silêncio. O único som era o zumbido do ar-condicionado. Sofia, disse finalmente a advogada. A sua voz era suave, quase maternal. Aprecio a sua iniciativa, mas entrou numa propriedade privada sem uma ordem. Colocou em risco a sua segurança e a da agência. Eu sei, mas para que possamos intervir, continuou ela, como se Sofia não tivesse falado. Precisamos de um caso, um processo. E para abrir um processo, precisamos do nome completo de pelo menos um menor afetado. O seu CURP. Um endereço oficial. Eles não têm endereço oficial. Eles não existem para o sistema. Então, para nós, eles também não existem. A frase caiu como uma pedra. Sofia olhou para ela, incrédula. Está a dizer-me que não vamos fazer nada? Estou a dizer-te para seguir o protocolo. Se tiveres uma suspeita, preenche o formulário de denúncia de vulnerabilidade infantil. O 76C. Ser o mais detalhada possível. Nós encaminharemos para a área de investigação. Eles avaliarão se há mérito para solicitar uma visita judicial. E quanto tempo isso leva? A advogada Aguirre olhou para a sua agenda. Estamos com um atraso considerável. Pode levar 6 meses. Talvez 6 meses. 8 meses. Uma eternidade. Sofia sentiu o chão desaparecer sob os seus pés. Ela estava lutando contra um monstro de 2 cabeças. De um lado, o fanatismo de Ezequiel. Do outro, a apatia monstruosa do sistema. E ela não sabia qual dos dois era pior. Obrigada, advogada, disse ela, com a voz embargada. Bom trabalho, Sofia, disse a advogada, já digitando no computador. Agora, sobre o caso dos irmãos Ramírez, o sistema não queria resolver o horror. Queria classificá-lo, atribuir-lhe um número de processo, colocá-lo na gaveta certa e esperar que apodrecesse sozinho. Sofia passou as semanas seguintes num inferno pessoal. Não conseguia dormir. Os rostos das crianças perseguiam-na nos seus sonhos. Preencheu todos os formulários. O H3 da polícia. O 76C do DIF. Fez chamadas. Enviou e-mails. Recebeu sempre a mesma resposta. Estamos a processar o seu pedido. O seu caso está em análise. Por favor, aguarde. A burocracia era um labirinto concebido para nos perdermos, para nos cansarmos, para desistirmos. Um dia, recebeu uma chamada da Procuradoria-Geral do Estado. Um homem com voz grave pediu-lhe que fosse ao escritório deles. Por um momento, Sofia sentiu uma centelha de esperança. Talvez alguém, em algum lugar, a tivesse ouvido. O escritório era um edifício imponente de vidro e aço. Frio. Impersonal. Fizeram-na esperar 40 minutos num corredor sem janelas. Finalmente, um jovem de fato fez-lhe entrar numa sala. O homem que a tinha chamado, o procurador adjunto para crimes contra a família, estava atrás de uma enorme secretária de mogno. Não se levantou. Fez-lhe um gesto para que se sentasse. Menina Robles, disse, olhando para uns papéis. Revimos o seu relatório. Fez uma pausa, como se a palavra lhe soubesse mal.
afirma a existência de uma seita que comete atos de incesto sistemático num lugar chamado La Comarca. Sim, é a verdade. O procurador adjunto recostou-se na sua cadeira de couro. A cadeira emitiu um som suave e caro. Menina Robles, sabe quem é o proprietário legal desses terrenos? Sofia negou com a cabeça. Pertencem a uma associação civil. Hogares de Fé e Esperança, ACE. Uma organização com todos os documentos em ordem. Pagam os seus impostos, recebem doações, até de políticos importantes deste estado. Sofia olhou para ele sem compreender. E isso significa o quê? O homem sorriu. Um sorriso que não chegou aos olhos. Significa que são pessoas com ligações. Significa que, se enviarmos a polícia para lá sem uma prova irrefutável, uma prova que se sustente num julgamento, enfrentaremos um processo milionário por assédio e difamação, e o Estado perderá. E as crianças? O que acontece com as crianças? De acordo com os seus registros, a comunidade pratica a educação em casa. E eles têm um dispensário médico próprio. Legalmente, eles têm tudo coberto. O mundo de Sofia desabou. Não era apenas indiferença, era cálculo, era política, era dinheiro. O sistema não estava falhando, estava se protegendo, estava a proteger os poderosos. Então, o que vai fazer? Perguntou Sofia com um fio de voz. O procurador adjunto juntou as mãos sobre a secretária. Oficialmente, a sua denúncia foi transferida. Já não é um caso de crimes familiares, porque não há famílias legalmente constituídas nessa comunidade. Agora é um possível caso de tráfico de pessoas. Isso é da competência de outra agência, a federal. Ele abriu uma gaveta e tirou um cartão. Este é o número. Pode ligar e solicitar o status do seu relatório. O número do seu processo é 9-Delta-88-Charlie. Ele entregou-lhe o cartão. O papelão estava frio. Sofia ficou olhando para o número do processo. O seu horror. O sofrimento de 20 crianças, reduzido a uma série de letras e números. Uma chave para ser esquecida num arquivo federal. Levantou-se. Não disse mais nada. Não havia nada a dizer. Ao sair do escritório, ouviu o procurador adjunto a falar ao telefone. Sim, diga ao Ricardo que o do campo de golfe está a tratar-se. Nos vemos às 5. A porta fechou-se atrás dela. E naquele corredor estéril, sob a luz fluorescente que zumbia, Sofia Robles compreendeu. Tinha perdido. O sistema tinha ganho. Mas a história não termina aqui. Porque a mulher do telefonema anônimo, a idosa que a olhou da soleira da porta, voltou a ligar, não para a linha de apoio, mas para o telemóvel pessoal de Sofia. Ninguém soube como ela conseguiu o número. Eles vão embora, disse a voz trêmula. Ezequiel sabe que está a ser investigado. Ele vai mudar-se de La Comarca para a Guatemala. Não vamos voltar a ver as crianças. Tem de fazer alguma coisa. Agora. Sofia já não trabalhava para o sistema. Tinha se demitido 2 semanas antes. Agora trabalhava para a sua consciência. Ligou para o único jornalista que conhecia. Um repórter de um meio digital independente. Um daqueles que o governo odiava. Contou-lhe tudo. Deu-lhe os nomes, as datas, os números dos processos arquivados. O jornalista publicou a história. A manchete foi uma bomba. O pacto de incesto em Sonora, a seita que cria filhos puros com a bênção do sistema. O escândalo explodiu. A história se tornou viral. A mídia nacional a retomou. Os políticos que haviam recebido doações da Hogares de Fé e Esperança
negaram conhecer Ezequiel. A procuradoria, a mesma que havia fechado a porta para Sofia, anunciou com alarde o início de uma investigação exaustiva. Organizaram uma operação. Dezenas de polícias, helicópteros, câmaras de televisão. Chegaram a La Comarca ao amanhecer, para encontrá-la vazia. As casas brancas, impecáveis, estavam abertas, silenciosas. Não havia ninguém. Nem Ezequiel, nem os seus seguidores, nem as crianças. Tinham desaparecido, como se nunca tivessem existido. Encontraram apenas uma coisa. No centro do pátio onde as crianças se sentavam em círculo, uma pequena túnica branca, dobrada perfeitamente, manchada de terra. A versão oficial diz que a investigação continua aberta, que há um alerta da Interpol para localizar Ezequiel e os menores. Mas é mentira. O caso está arquivado, junto com milhares de outros casos de desaparecidos no México. Esfriando, sendo esquecido. Sofia Robles saiu de Hermosillo. Dizem que agora ela trabalha em um abrigo para migrantes em Chiapas, o mais longe possível da burocracia. Às vezes, à noite, ainda sonha com os olhos azuis. Às vezes, pergunta-se se alguma dessas crianças conseguiu escapar. Se alguma delas, algum dia, contará a sua própria história. La Comarca continua lá, uma cidade fantasma no meio do deserto. Um monumento ao fracasso, à indiferença e à fé pervertida. O deserto de Sonora não guarda segredos. Ele devora-os. Mas este recusa-se a morrer. Permanece. Como uma ferida que não fecha. Como uma pergunta sem resposta. Como um sussurro no vento. Sou Mateu Del Valle. E nos vemos na próxima Realidade Proibida.